Ok, meus prezados. Então vamos fazer um tutorial aqui sobre o uso daquele aplicativo Chem Collective, ou laboratório virtual, para fazer um estudo cinético e vamos estudar a reação relógio de iodo. Então vamos entrar no laboratório para vocês verem como é que a gente vai fazer isso aí. Então vamos aqui no Google, vocês encontrar o laboratório, você vai digitar essa palavra aqui, ó, Chem Collective. Clica sobre ela e você pode abrir aqui o site da Chem Collective. Então, em vez de você entrar no laboratório direto, você tem que vir aqui do lado, cinética, persulfato e relógio de iodo. Essa reação aqui que a gente vai fazer. Veja que ela não está dentro do laboratório virtual, ela está aqui do lado de fora aqui do processo. E aqui você também tem umas informações, se você clicar e abrir uma nova aba. Aqui tem texto explicativo sobre a reação. Aqui tem também um texto explicativo mais reduzido aqui. Então vamos lá. Então a gente aqui na página Chem Collective, vamos clicar aqui no laboratório virtual. Ele vai abrir o laboratório. E aqui nós temos nossos reagentes aqui. Nós temos água destilada, temos os reagentes principais aqui da reação, que é o iodeto de amônio, um sal, o persulfato de amônio. Estamos usando o mesmo íon para não ter problema de interação diferente, então usando mesmo o amônio, que ele vai se converter em amônio. Não tem problema com força iônica aqui no processo. Aqui nós temos um reagente aqui interessante, daqui a pouco eu vou mostrar, e aqui o Stark. Então eu vou falar sobre esses outros dois aqui. Esse aqui ele serve para atrasar a reação. Então onde é que a gente vai ver isso aqui? Então, o tiosulfato que está nesse frasco aqui, ele vai reagir com esse outro aqui. Só que essa reação é muito rápida. Não, com esse aqui, muito rápida. Então não dá tempo você medir. Então você joga esse reagente aqui no meio, em pequena quantidade, e aí você tem um tempo para medir. Então por isso que a ordem de a gente adicionar esses reagentes é primeiro o Stark e esse outro reagente aqui, que é o tiosulfato, que você vai colocar sempre 9 ml e aqui 1 ml. E aqui a gente vai fazer, além de colocar sempre 45 ml, só que a gente vai fazer uma diluição em cada um desses para fazer em 2 níveis de concentração. Aqui está 0,2 molar. Então vou diluir um desses para fazer um teste em 0,2 e 0,1 e testar como é a variação da concentração. Mesma coisa com esse. E aí para a gente deduzir a nossa, a lei da velocidade para essa reação, certo? Aqui tá, vai determinar essa lei de velocidade. Vamos fazer agora, vamos ver no laboratório para a gente ver como é que a gente vai fazer esse experimento em vez. Antes de entrar na parte teórica, vamos ver como é que a gente vai fazer aqui as misturas, as diluições, né? Então, antes disso, vamos fazer aqui um teste inicial, só para vocês verem como é que acontece a reação. Vou pegar aqui um becker para não ficar parecido esses negócios aqui. Eu vou fazer a primeira coisa aqui que eu vou fazer. Vou colocar só esses 10 ml do amido. Não vou usar agora esse outro reagente para mostrar uma coisa para vocês aqui. Agora eu vou colocar 45 ml do iodeto, esse sal aqui, iodeto, 2 molar. Vou fechar. E eu vou colocar
mesma quantidade, 45 ml, vai inteirar os 100 aqui. Então, nós vamos trabalhar com 100 ml. Colocar aqui, vou colocar 45. Só que o que acontece? Para a gente medir velocidade de reação, a gente vai ter que trabalhar com um cronômetro. Mas daqui a pouco a gente vai ver isso aí. Primeiro eu vou fazer essa primeira mistura, para a gente observar uma coisa. Veja só, a reação ela ocorre quase que instantaneamente. Então essa reação aqui, ela é muito rápida. Então não dá tempo para você medir. E também tem outra reação aqui envolvida, que é a reação do amido com o iodo para fazer a coloração azul. Então essas duas reações, essa e essa, são muito rápidas. Então o que é que faz? A gente adiciona aquele outro reagente para poder frear a reação. Vamos testar aqui para ver. Vou colocar aqui 2 ml para ver o que acontece. Vamos ver o que vai acontecer. Tá vendo? Ele voltou. Ele reagiu de novo com o iodo que tinha formado, deu complexo. Reagiu. E aí depois ele é consumido de novo, a cor volta de novo. Então se eu colocar de novo, eu posso fazer esse tempo todo aqui. Aí enquanto ele não for consumido na reação, a cor não aparece. Então qual é a estratégia então de fazer esse experimento? A gente vai manter constante essas quantidades do amido e desse reagente, uma quantidade bem pequena. A gente coloca ele antes, né? Então tem uma ordem para colocar esses reagentes. Primeiro ele vai colocar o Stark, depois esse, depois o terceiro é o iodeto e por último que a gente joga o tiosulfato para medir a contagem, fazer a contagem do tempo, ok? Então, explicando essa primeira parte, já fizemos aqui uma... Então eu vou fazer o seguinte, vou remover esse líquido aqui. Então o becker está limpo, não tem mais nada nele. O que eu vou fazer agora? Vamos fazer agora o mesmo procedimento. Eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar 9 ml do amido. Vou colocar do meu reagente, colocar apenas 1 ml, então ele vai ser um reagente que vai ter em pouquíssima quantidade, para ele ser consumido logo. Se a gente colocar muito dele, a reação vai demorar muito para acontecer, vai demorar minutos ou será. E depois que a gente misturar esses dois, agora a gente coloca o iodeto, 45 ml. E agora? Agora tem que fazer o seguinte, ó. Eu vou procurar aqui no meu computador um relógio que ele tem um cronômetro, é para vocês verem no vídeo, certo? É o certo mesmo vocês pegarem o celular, fica até melhor, para não atrapalhar aqui na hora de vocês fazer, apertar o botão aqui. Você vai ter que fazer apertar 2 vezes aqui o botão. Então, o que é que você vai fazer? Você vai colocar esse frasco aqui em cima desse outro, que é o segundo reagente. Colocar o volume, que é 45 também. E agora, quando for apertar o botão, você vai apertar esse e esse mais rápido possível. Primeiro, esse relógio já está com o tempo, tem que zerar, ficar atento a isso. E agora vamos lá. Vou apertar aqui primeiro e aqui primeiro, o mais rápido que eu puder aqui. E aí pronto, o relógio está passando, eu posso retirar esse frasco aqui, deixar aqui do lado. Eu também posso observar os reagentes sendo consumidos e outros sendo formados em tempo real aqui. E a gente vai ver o seguinte, quando chegar um certo tempo, vai começar a aparecer aqui, antes de dar cor, vai aparecer um pouquinho de iodo aqui, tá vendo? Agora vai aparecer. Então, tem que parar o tempo. 29 segundos. Então, qual é o objetivo do experimento? O objetivo não, como é o procedimento, né?
Primeiro, vamos preparar as soluções e fica mais fácil da gente entender. Eu vou até fazer o seguinte, vou deixar aqui por enquanto fechado. Eu quero fazer o seguinte antes. Eu vou fazer o seguinte, vou limpar essa área. E vamos fazer esse experimento para ficar de um resultado razoável, certo? Então o que é que a gente tem que fazer? A gente vai preparar primeiro aqui, você vem aqui em File, criar um New Workbench. Mas primeiro, antes você pode já renomear essa que já está criada. Então eu vou colocar essa primeira, colocar A minúsculo e B minúsculo. Essa primeira Workbench, que é essa bancada aqui. Aí eu vou criar outra Workbench e vou dar um nome para ela também. Só que eu vou dar um nome para ela de A maiúsculo e B minúsculo. Vou criar uma nova, que agora eu vou dar um nome para ela de, agora é A minúsculo, A minúsculo, B maiúsculo. Isso aí. E por último, o último workbench vai ser A maiúsculo e B maiúsculo. Então, criada essas 4 bancadas, eu vou dar um pause no vídeo aqui. Depois a gente vai passar para fazer as misturas. Primeiro as diluições, para depois fazer as reações. Vamos fazer em 3 partes, né? Vamos fazer as diluições em cada uma dessas áreas. E depois fazer as reações. Então até a próxima aula.